Secretaria do Estado da Cultura apresenta... Todas utopias possíveis. A Saga da Tribo. Muito que bem! Olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast Na Trilha de uma Tribo. O amargo santo da purificação é uma visão alegórica, é uma visão barroca da vida, da paixão e da morte do revolucionário Carlos Marighella. Através do uso de máscaras, de elementos da cultura afro-brasileira e figurinos com cores fortes e cheios de significados, levou-se para a rua um dos períodos mais tristes da história do nosso país. Usando como fio condutor os poemas de Carlos Marighella, transformados em canções pelo músico Johann Alex de Souza. Enquanto isso, no estúdio... Que mané estúdio o quê? O podcast está sendo feito em casa? Fique em casa! Voltamos à nossa programação normal. Continuando o programa, no dia 1º de abril de 1964, o som é ensurdecedor. É um golpe? Uma conspiração civil-militar? É um desfile dos desgraçados. Todos têm que obedecer o que tanto se temia. Chegou finalmente, ninguém está seguro. O ambiente é irrespirável. Andamos de leve, pisando mansinho, e a noite não oculta mais nada. Os que espiam não sabem se são espiados, mas espiam esperando salvar-se, vendendo prato de lentilhas, os olhos, os ouvidos, o dedo indicador. Retinem nas ruas dragões, As notas de ouro dos que mandam em nós. Silêncio, ninguém pode falar, a não ser quando for convocado para dar depoimento. Todos têm que dar depoimento, denunciar aos outros, decabar, se humilhar-se, perder a dignidade, denunciar os meios, a condição humana, teus domicílios. Entreguem seus filhos e filhas, suas mulheres, tudo isso eu não sei. Somos nós quem mandamos, queremos saber tudo, gritam os homens, de botas de farda verde oliva, brandindo um chicote, bate, bate, bate. O latego é longo e sua língua de fogo atinge mesmo o mais afastado. E também um desfile de 80 milhões, cabeças curvadas, apanhando nas costas, homens esfarrapados, famintos, mulheres descalças,
moços e velhos já troteiros, passando, e o chicote batendo. Então, o poema Desfile dos Desgraçados, o poema original do Carlos Marighella, ele é claramente ele é dividido em 3 partes, né? Então são 3 partes assim bem nítidas a divisão. A primeira é quase que uma parte introdutória. Então tem a segunda. Então eu fiz uma melodia para cada uma. Então na primeira eu fiz uma melodia quase que de cortejo, né? Um cortejo pesado, no sentido assim de algo com peso, quase fúnebre. E na segunda estrofe eu fiz uma brincadeira que não chega a ser uma paródia, mas é assim, eu peguei a melodia original de um jingle, né, do governo, um jingle que o governo brasileiro fez para a Copa de 1970, que foi no México, então um jingle oficial, né? Eu peguei essa melodia e coloquei na estrofe do poema, e ela casou perfeitamente, né? Não precisou alterar nada, ela casou perfeitamente, né? É o tipo de coisa que são coincidências que existem, né? Quem trabalha com composição, faz esse tipo de exercício, esse tipo de coincidência existe, né? Basta ver. Acontece isso às vezes, né, em espetáculos assim, né? O que é mais normal é a gente pegar uma outra letra numa melodia já conhecida, que é a famosa paródia, né? Mas tu pegar uma melodia de uma canção e colocar num outro poema já é incomum, mas às vezes pode ocorrer. E foi o que foi feito. Então casou perfeitamente. Então ficou, qualquer pessoa que ouvia ia entender o sentido daquilo, porque ali estava tendo uma estrofe da canção que era com a melodia de um jingle oficial do governo e a letra de um opositor a esse mesmo governo, inclusive um revolucionário que foi assassinado por esse mesmo governo. Sim. Então o efeito, a intenção do efeito é essa mesmo. E no final, uma melodia para terminar, assim, uma melodia de conclusão, digamos assim, né? Então, o efeito principal que eu vejo nessa canção, que a Keter falou ontem que ela era bem brechtiana, e realmente, né, ela ficou uma canção brechtiniana mesmo, naquele sentido, assim, das canções do Kurt Weill, assim, aquele tipo. O principal esse efeito aí, né? Esse efeito que sem alteração nenhuma da letra, sem alteração nenhuma do poema original do Marighella, né? Isso que ficou mais interessante de se ouvir. E ficou interessante, assim, no espetáculo as pessoas entenderam já, o público entendia qual era a intenção, né? É isso. Clelinho! Com vocês, de surpresa, Clélio Cardoso. Clélio. Clelinho. Clélio. Teu microfone tá desligado. Agora sim. Ah! Apanhei ali, desculpe, a falta Obrigado. de intimidade com essa tecnologia aí, desculpe. Tranquilo, não tem problema, Clélio. Tá todo mundo aprendendo. Oi, Alex. Oi, e aí, Cléber, tudo bom? Salve, tudo bem, salve. Eu queria aproveitar para dar fazer um registro Vai lá, que Clélio. foi muito enriquecedor, foi muito bom assim para mim pessoalmente, acredito que para todo o coletivo, né? Participar do processo da criação musical junto contigo, Alex, né? E com o Beto também, né? Foi muito para mim, foi muito legal mesmo, né? Eu não tinha a primeira peça que eu participo assim de rua que eu participo tocando um instrumento dentro de um coro, né? Já havia tocado
tambor e cantado com acompanhamento, mas essa coisa né, de se apropriar de uma música que tu nos passou, Alex, né? Várias músicas, foi a primeira vez e foi muito legal, assim. Eu queria deixar registrado esse depoimento, assim, foi muito bom mesmo, né? Espero que não demore muito para a gente ter assim, um outro processo, né, igual a esse que foi o do Amargo Santo. Já que tu nos pegou assim, entrando de surpresa, Clarinho, surpresa agradável, tá? O que tu pode nos falar do Desfile dos Desgraçados? O que eu posso falar, assim, é que era muito perceptível o resultado que a gente alcançou, assim, né? A gente via a resposta do público, né? Do impacto que trazia a cena, né? E era muito forte o conjunto o conjunto todo da cena, a música, a coreografia, as ações, né? Então era muito bom, ao mesmo tempo que executava a cena, ver no público, né? Na rua, ver a expressão do público de surpresa, né? De ficar muito ligado no impacto que a cena trazia, né? Era muito bom mesmo, assim, ver isso, né? A cena funcionava bem na rua. Eu só queria, assim, só colocar que eu vou fazer uma breve participação, porque eu estou aqui na terreira e daqui a pouco eu estou saindo para um outro compromisso, mas eu vou ficando aí na sala até o de dar, tá? Fica à vontade aí, Clelinho. O podcast é nosso. E tu quer falar alguma coisa? Uau, essa cena era muito forte. Qual não era, né? Mas essa cena era uma quebra na peça, porque era o princípio do golpe, né? Era já quando o golpe estava iniciando, enfim, então os gorilas já estavam ali. E era uma resposta a isso, assim. Então, essa música que era dividida em partes e era muito bem marcadas as partes da música. Era uma música só e era dividida em partes que cabia muito bem com o que os atores estavam fazendo em cena. E aí, eu, quando vi, por exemplo, e quando via, porque essa cena eu não fazia, né? E não criei, então eu ficava pensando, o que veio primeiro? Foi a música ou veio a cena, a ação? Porque era impressionante como as ações cabiam dentro da música, porque ela mudava e a ação mudava também, o ritmo, né? Mudava muito e elas dialogavam muito bem da nossa narrativa do princípio do golpe. E era muito. E aí, logo depois, vinha. Ela já se casava, na real, com a prece dos escravos, né? Tinha essa música e a prece dos escravos. E elas se juntavam tão bem que parecia que era tudo a mesma música. Ou seja, tinham duas músicas separadas, só tinha a inserção ali da menina balão, que tinha uma breve pausa e a menina balão entrava em silêncio, né? Só com o som do vento. E saía e entrava a prece dos escravos e parecia que era a mesma música sempre, embora tivesse muito bem marcado as diferenças, né, de tempos diferentes, de ritmos diferentes, e era muito louco, assim, perceber as referências que o Alex colocou na música, dessa questão do próprio golpe, né, como ele disse, e o tarol presente também, a primeira vez, essa questão mais, esse instrumento que é tão, às vezes, usado no militarismo, sabe? Então tinha essas marcações, assim, que lembrava, era muito chocante, na real, assim, trazia um outro clima, porque a peça até então estava num clima mais alegre, né?
para cima, e tinha essa quebra do golpe com essas músicas, assim, era uma quebra. E eu acho que talvez esse momento tenha sido o momento que tinha os dois coros, tinha o coro dos músicos que realizavam a música na volta da roda, e tinha o coro que realizavam as ações, né, que faziam a cena dentro. E talvez tenha sido o momento que mais brechtiano, sabe? Toda a peça é, né? É muito, e ainda mais por ser muito musical. Mas eu me lembro de ter essa sensação de que, uau, ver o Marighella ali cantando no coro dos músicos, e não era Marighella, né? Eram os atores narrando aquilo. Então tinha uma conexão da letra, assim, muito bem vista, muito bem anunciada, sabe? Muito próxima do público. Então, o que estava sendo dito por esse coro dos músicos estava muito próximo, muito claro. E aí se conseguia ver o que estava acontecendo dentro da cena, que era uma ilustração, digamos assim, não uma ilustração, uma representação, né? E acho que, enfim, eu acho que ela cumpriu esse papel na peça nesse sentido. A movimentação, se eu não me engano, foi criada com a partitura corporal da Marta, que a gente trabalhou com a Bia. E aí os músicos, a gente, claro, ficava em volta, né, perto do público, para que o foco fosse todo em cima da cena. Então vamos lá, de Prece dos Escravos. Ó meu Senhor, meu Deus, escuta-me, Senhor. Fura-me os olhos para que eu não possa ver cada vez de mendigos no Lacerda Fogo, boiando no rio da guarda. Torna-me surdo para que eu não possa ouvir os gritos das vítimas torturadas no dós. Arranca minha língua para que eu não murmure um protesto sequer. Um protesto sequer. Esvazia minha cabeça, eu não tenha raciocínio, e permaneça mais louco que o governador Ademar. Guarda minhas mãos para que eu não possa escrever o livro, a poesia, a dor dos desgraçados. Quebra minhas pernas para que eu fique de joelhos para sempre e possa implorar a migalha da aliança para o progresso e receber as chibatadas do governo de Washington. Transforma-me num eunuco para que eu seja membro do parlamento brasileiro, e que depois de tudo isso eu possa agradecer-te, ó Deus, Senhor, meu Deus, por teres feito de mim uma criatura de castelo branco, um brasileiro sem livra, amoldado ao gorila. Lex, é contigo. Sim, o texto A Prece dos Escravos é mais pesado, assim, no sentido
do texto, né, do que fala o poema original. E eu pensei na utilização, então, de um gênero marcha-rancho, porque a marcha-rancho, o que é? No mundo do carnaval, dos bailes de carnaval antigos, né, a marcha-rancho é um subgênero da marchinha, né? As pessoas costumavam dizer que era a hora do descanso dos músicos, ou seja, porque de repente tudo fica mais lento, o andamento, né? Para os músicos descansarem. Então, é aquela coisa do né? Bandeira branca, amor. É o descanso dos músicos. E tem muito espaço aí para surdo e caixa, né? Então ficou também algo cênico na parte do arranjo, porque o surdo e a caixa preenchem muito, assim, em termos de situação de cena de rua, cena ao ar livre. Então, isso se prolongou para o arranjo também, foi a melodia marcha-rancho, que é um gênero muito bonito na música popular brasileira. Assim, tem vários exemplos, né, de situações de marcha-rancho, e não só no carnaval. A gente tem vários exemplos desse gênero que passou a ser utilizado além dos bailes de carnaval, né? Um gênero que surgiu para os bailes de carnaval antigos, mas que depois, por ser muito bonito, ele passou a ser usado por compositores em outras situações, né? Como as marchinhas também são usadas hoje atualmente em outras situações. Então foi bem interessante, o resultado final foi bem interessante a prece dos escravos, né? Ficou uma marcha-rancho. Então, só para registrar que veio agora na minha memória, quando você passava a canção, né, a prece dos escravos, muitas vezes você dava essa referência da bandeira branca, né, pra gente entrar no andamento. E muitas vezes aconteceu de sozinhos, assim, quando a gente se perdia, parava tudo e bandeira branca para poder entrar. Nossa, o Clélio caiu ou saiu, não sei. Gente, tô passando só para lembrar vocês que o próximo capítulo é o último capítulo. E que mesmo com todos os perrengues que me acometeram, foi muito legal fazer esse programa. E já sabe, sair de casa só com máscara e álcool em gel. O projeto foi realizado através do financiamento do Procultura RS FAC, Fundo de Apoio à Cultura, por meio do edital número 1/2020 FAC Digital RS. Até o último capítulo.